Nesse terceiro bloco, a gente continua então com aquela ideia que ficou no segundo. Você estava falando dessa percepção deles e a mudança do conteúdo musical. Exatamente, a mudança, aí a gente estava conversando sobre essa mudança, uma guinada no próprio foco das letras do Renato, né? Porque na turnê do disco Que País é Este, ele estava cantando toda o seu desencanto político e social com o país. E isso, obviamente, tem uma carga de agressividade muito forte, né? Só que quando ele vai para a gravação do disco As Quatro Estações, ele percebe que gostaria de falar sobre temas mais espiritualistas, inclusive recorrendo a citações de diversas religiões. Daí nasce então o repertório do disco As Quatro Estações e músicas mais suaves, apesar de também muito fortes, como o caso de Pais e Filhos, que talvez se torne o grande sucesso radiofônico da história da Legião, e outras músicas que falam sobre isso, como Monte Castelo, que cita Camões, né? Então o Renato faz um outro trabalho, um trabalho bem diferente no processo de composição. Ele dá uma guinada muito forte, mas igualmente bem sucedida, né? E qual foi a tua percepção? Você estava lá. O que você assistiu do teu ponto de vista naquele show? Do show do Mané Garrincha? Bom, eu realmente estava lá, eu não estava na pista, né? Eu estava na arquibancada, então realmente eu vi tudo. Eu vi tudo de cadeira. Aliás, eu estava nas cadeiras, eu vi tudo de cadeira, literalmente. Então eu vi os acontecimentos se desenrolando desde o início, ou seja, quando cavalos começaram a pisotear as pessoas, o corre-corre no show, quebra-quebra, as pessoas pulando das arquibancadas para a pista, né? Muitos gritos antes do início, porque o show atrasou um pouco também. E eu vi a cena, que talvez seja a cena mais forte da história do rock de Brasília, quando um portador de deficiência mental invade o palco e agride o Renato, né? Na verdade, se ele tivesse uma faca, ele teria matado o Renato Russo diante de 50 mil pessoas, porque a segurança não conseguiu contê-lo, e o Renato ficou muito perturbado com aquilo. Depois disso, o show degringola de vez. Ele começa a mandar mensagens, eu, inclusive, no último capítulo do livro, eu faço a reprodução, eu consegui o áudio do show, então eu faço a reprodução na íntegra do show. Então o show está reproduzido integralmente no último capítulo do livro. E você começa a perceber nas músicas que o Renato começa a cantar, citações ao que está acontecendo. Então, por exemplo, ele se refere à música dos Stones, Gimme Shelter, que fala de uma tempestade que está ameaçando a própria vida dele, né? Ele fala de uma noite muito quente, a Hard Day's Night, na música dos Beatles. Ele cita uma música de uma banda dos anos 80 chamada Sisters of Mercy, chamada Mary Ann, que fala de uma pessoa que está se afogando. Aliás, toda a metáfora do afogamento permeia todo o livro. Eu começo com a frase Renato submerge e termino também, de certa forma, com essa frase também. Então tem uma metáfora do desaparecimento por meio do afogamento que permeia todo o livro. Então, na verdade, o Renato começa a mandar mensagens cifradas, nem tão cifradas assim, por meio das músicas que ele escolhe para cantar, trechos de músicas. E no final ele diz que se esse barco está afundando, vamos todos afundar juntos. Eu sinto muito, e diz que aquela última música da noite fala, essa é para todos nós, e canta Será, e encerra o show com menos de 1 hora de duração. Ou seja, era uma apresentação que deveria durar de 2 a 3 horas, seria uma grande celebração, o show acaba com menos de 1 hora de duração, e começa então todo um quebra-quebra, e na própria delegacia, o delegado não sabe mais o que fazer, porque vão chegando pessoas registrando ocorrências, os hospitais começam a registrar a chegada de pessoas com cortes, com estilhaços de vidro, e a cidade, depois disso também, entra num clima de beligerância total em relação ao Renato, e ele fica acossado dentro do seu próprio quarto. Na verdade, essa cena que é muito forte, eu acabo usando como ponto de partida e ponto de chegada do livro, né? O Renato você usa como marcos, né? Exatamente. O Renato trancado dentro do próprio quarto porque ele se sente ameaçado. Na verdade, telefonemas anônimos são disparados para a casa dele, pessoas o ameaçando de morte. O muro em frente ao o muro do posto de gasolina, em frente ao bloco onde ele morava, na Asa Sul, é pichado com a frase Legião não voltem mais. As rádios tiram da programação as músicas da Legião. Alguns fãs mais radicais queimam os discos da Legião Urbana, e há todo um clima de beligerância instalado na cidade. O próprio governo do Distrito Federal abre um inquérito e já na abertura do inquérito já culpa a banda pelos incidentes, já deixa isso claro, e eu reproduzo esse documento que mostra isso. E o Renato, até para sair de Brasília, se sente muito mal, e é montada uma verdadeira operação de guerra entre os amigos dele para levá-lo em segurança até o aeroporto. E ele confidencia que jamais voltaria à cidade. E aí?
E as coisas ficam dessa forma e a utopia se frustra. Apesar de, no final do livro, no final da pesquisa, foi muito revelador encontrar entre os manuscritos do Renato versos que ele deixou incompletos, mas que tem tudo a ver com essa relação dele com Brasília. Que ele fala assim, minha cidade, minha ferida aberta, o que eu quero encontrar em breve, em breve. Então, na verdade, eu acho que ele estava ensaiando uma reaproximação da cidade, com a cidade, mas infelizmente não teve tempo de concluir essa reaproximação. E você, como um conhecedor histórico, tendo uma percepção histórica de tudo que estava envolvido ali naquele momento, que não foi só aquele momento, aquilo foi uma consequência de várias outras coisas, você sabia a dimensão do que estava acontecendo, do que você estava percebendo ali? E foi alinhavando depois, porque você começou a acompanhar tudo o que foi decorrente dali, né? Mas assim, não havia ainda, obviamente, a intenção de escrever um livro, não só sobre o show do Mané Garrincha, nem sobre a Legião Urbana, porque aquele show acontece em 88. Mas foi um marco na tua trajetória? Sim, foi um marco na minha vida, digamos assim, de uma pessoa que sempre gostou muito de ver shows, né? Assim, eu via shows do Gilberto Gil lá em Recife, grandes shows, eu sempre gostei muito de música, né? Mas eu sabia que aquele show tinha sido especial. Eu até falo sobre isso no final do livro, eu saí perplexo daquele show, né? Como muita gente. Não saí revoltado com o Renato, como muita gente saiu, nem saí também o apoiando entusiasticamente, como outras pessoas saíram também. Eu realmente carreguei daquele show, foi um sentimento de perplexidade. Nós queremos nosso dinheiro de volta. O show não valeu a pena. Não valeu a pena, não valeu a pena não. Nosso dinheiro perdeu esse dinheiro aí, ó. De graça, 500 cruzados aí. Uma baixaria. Foi grana no mato sim, ó. Não valeu a pena pagar 500 cruzados. Não valeu a pena não. Perdeu a dinheiro, Renato Russo, cara. eu quero meu dinheiro de volta. No começo, o show foi um maior barato. Depois que começaram a jogar bombinha, jogar isso, sacanearam. Brasília são assim. Tem razão eles ficarem chateados. Eu sou de Goiânia, eu vim aqui pra apoiar. Eu acho muito errado isso que eles fazem. Eles cresceram por causa de Brasília. Chegar aqui no show, na cidade deles, e vir fazer isso, não tem nada a ver. E percebi que muitas coisas tinham dado errado. Eu não tinha acesso às informações e sempre tentei procurar essas informações ao longo da minha trajetória profissional, né? Inclusive editando há cerca de 10 anos um material especial para o Correio Brasiliense, onde eu trabalho até hoje, sobre esse show do Mané Garrincha, reconstituindo o show. Mas eu acho que era necessário falar um pouco mais sobre isso, assim, sobre por que Brasília, né? Por que isso aconteceu em Brasília e não em São Paulo, e não no Rio de Janeiro? E por que aconteceu com a Legião Urbana? É interessante frisar que todos os shows da Legião Urbana tinham alguma coisa diferente. Ao contrário de hoje em dia, onde as bandas seguem uma setlist, uma lista de músicas previamente definida e tocam essas músicas durante toda uma turnê, as músicas da Legião eram definidas pelo Renato com seus companheiros pouco antes do início dos shows, e cada show o Renato fazia questão de acrescentar alguma música, algum trecho de citação e dava recados para os jovens. Ele tinha um tom professoral muito forte nos seus shows, até pela sua experiência como professor na cultura inglesa. Renato foi professor de línguas, né, na cultura inglesa, foi aluno da cultura inglesa, um aluno brilhante. Entrevistei inclusive a diretora que foi a sua professora e depois o contratou. E depois, como professor, foi muito inovador, levando Beatles para os alunos, tocando Beatles pelos corredores, levando letras do Bob Dylan para os alunos conhecerem também, levando suas próprias gravações para os alunos terem acesso. Então, o Renato tinha isso, um tom muito professoral de falar com os fãs, né? E isso, obviamente, incomodava muito, né? Porque é uma coisa... Você falar com 40 alunos, outra coisa é você falar com 40 mil fãs, né? Então você não pode mandar um recado, digamos assim, vamos parar com a bagunça aí porque as coisas não estão dando certo. Quando você está falando com uma multidão de 50 mil pessoas. E ele sempre muito incomodado, né? A cabeça dele a 1000 por hora. A sensação que a gente tinha sempre é que ele estava pensando 10 coisas quando ele falava uma. Exatamente, né? exatamente. Quando ele descreve aquela banda toda, páginas e páginas em inglês, que ele cria aquela coisa que seria... a 42nd Street Band. Uma banda imaginária que ele cria no período mais agudo de sua doença, né? O grande objetivo era traçar um retrato do artista quando jovem, né? Então essa talvez tenha sido a grande pretensão do livro, e por isso que o livro vai até o show do Mané Garrincha. Depois há um epílogo onde eu conto um pouco da relação conflituosa do Renato com o sucesso, com a fama, narro de uma forma
bem sucinta a sua morte. E por que essa opção? Porque o livro do Dapiev, o livro do Arthur, chamado Renato Russo, Trovador Solitário, ele é brilhante na forma que ele narra os últimos dias da vida do Renato. Então não me interessava, não fazia sentido eu voltar a esse tema com detalhamento. Mesmo, né? Seria mais do mesmo. Então os assuntos que me interessam, digamos assim, estão dentro desse livro. Daí é só começar a puxá-los. Mas eu acho que aí há 3 ou 4 possibilidades de trabalho que eu começo a vislumbrar. Tá. Só tem que te agradecer, né? E tem que pedir desculpas, porque eu sei que você também está querendo ouvir ele falar mais. Dessa vez, a gente para por aqui. Mas tem mais coisas para a gente falar. A gente vai convidar o Carlos Marcelo mais vezes, porque ele vai continuar escrevendo. Compromisso seu com a gente. Com certeza. Até o próximo Tirando de Letra.